Na minha última folga, que inclusive acontece toda segunda-feira, você sabia dessa informação, Barros? Eu soube através do Cross. Segunda-feira é sua folga. Normalmente eu folgo de segunda-feira e essa última eu aproveitei para maratonar alguns conteúdos, incluindo a série que dá tema a este vídeo, que se chama Eric. E é um novo abacaxizão aí que a Netflix acabou de disponibilizar, estrelada pelo Benedict Cumberbatch. Será que é assim que fala o nome dele, Barros? El Pipino Louco? Benedict Cumberbatch. Eu não sei, é o Doutor Estranho, tá? É um nome difícil de falar, uma pronúncia complicada. A série está lá, eu assisti e de verdade eu não pretendia fazer vídeo sobre isso. Porém, após postar no Twitter que eu havia assistido, eu recebi alguns comentários, eu recebi algumas respostas que eu achei que talvez esse conteúdo aqui de alguma maneira pudesse ser algo não educativo, né? Porque educativo não é a palavra certa. Imagina quem sou eu para querer educar adultos incríveis como vocês que assistem aos nossos vídeos, mas um conteúdo informativo, um conteúdo que eu acho que a gente pode utilizar para diante dele obter algumas valiosas lições. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Gig, estou com Ademar de Barreric. Fala galerinha, belezinha? Aqui quem fala é o Purezinha. O fantochezinho mais gostoso da nação, que você Posso pega agradecer? ele e enfia o braço por baixo no rabão. Barros agradecendo, pois não? Muito obrigado a todo mundo que mandou felicitações Ficou pra mim feliz? no vídeo de ontem, tamo junto, vocês são incríveis, me senti especial por um momento nesse trabalho. Tá vendo só? Feliz aniversário pro Barros, inclusive, novamente. Deixa eu te falar uma coisa. O assunto desse vídeo é uma minissérie em 6 episódios, uma minissérie limitada que foi lançada pela Netflix e ela se chama Eric. Alguma coisa só pra gente contextualizar algumas informações, tá bom? Então se trata de um suspense psicológico policial estrelado por Benedict. Eu já tentei falar esse nome algumas vezes, não vou falhar novamente, mas é basicamente o Doutor Estranho interpretando um pai desesperado em busca de seu filho desaparecido de 9 anos. Ele é também um ventríloco muito bem sucedido que vai ficando maluco ali no decorrer dos episódios e conforme a trama progride com o desaparecimento do filho. Meu Deus, cadê meu filho? E além de tudo, ele ainda carrega uma culpa, porque na hora do vamos ver, meio que ele que devia estar vigiando a criança e ele não tava, o moleque sumiu, se transforma numa situação realmente desesperadora, tá? No decorrer dessa jornada, dessa tentativa de encontrar o filho, ele acaba meio que dando uma pirada, porque ele já tinha problemas psicológicos e psiquiátricos pregressos, e ele acaba recebendo a companhia de um amigo imaginário que é um bonecão azul e bege, não sei se dá pra chamar aquela cor ali de bege, mas que é um desenho que o filho dele havia feito justamente com a intenção de que o pai dele adicionasse esse boneco ao show de bonecos, né? O pai dele é um ventríloco, um marionetista, e eles têm um programa de TV muito famoso que já faz sucesso há 10 anos, e o filho dele tá sempre tentando falar: pai, ó, eu tô fazendo esse boneco, bota esse boneco no show. E o pai, como tá sempre ocupado, acaba não prestando atenção e ignora até que o moleque some, só que lógico, né? Depois que o moleque some, aí ele começa a dar valor pras coisas que o moleque falava, super clichê até aí, bem padrãozão, e ele começa a imaginar aquele boneco que o moleque desenhou andando com ele pra cima e pra baixo, basicamente enquanto eles investigam. A série toda está ambientada em Nova York, nós estamos nos anos 80 e se tem um primeiro grande acerto que eu já posso mencionar é justamente essa parte atmosférica, tá? Eles acertaram muito bem na ambientação. Tem alguma coisinha de Stranger Things? Talvez tenha, justamente por estarmos nos anos 80, mas ele puxa um pouco para esse retrô mais nova-iorquino. Então não é aquele retrô de arcade que a gente vê no Stranger Things, é mais um clima de thriller policial mesmo, então a vibe é diferente.
A premissa da série é super simples, mas mesmo assim não deixa de ser charmosa. Se você tá procurando um roteirão super original, não é o caso, ok? Alguns acontecimentos são bastante previsíveis, mas no geral tem sim o seu encanto e eu tava me divertindo aí no decorrer de todos os 6 episódios, que inclusive tem algo em torno de 50 minutos cada. Essa série é inspirada em um amálgama de fatos reais, de crimes que aconteceram na vida real, mas não é inspirada em nenhum crime específico. Então não tente comparar ela com Bebê Rena ou Dahmer, qualquer um desses outros produtos aí da Netflix que são inspirados, que se dizem, né, histórias reais, porque não é assim que as coisas funcionam. Aqui, a autora, que inclusive o nome dela é Abby Morgan, ela juntou tudo que ela já tinha visto ali de casos reais para criar, desenvolver essa trama. E inclusive essa Abby Morgan, ela é a showrunner, ela é a criadora e ela é a roteirista da maior parte do material também. E ela já ganhou um BAFTA, que eu nem sei se é um prêmio tão importante assim, mas eu pesquisei para dar uma olhada ali o que tava rolando, por que ela foi premiada, e pelo visto alguns prêmios BAFTA, o principal ali que comentavam, aonde eu consegui descolar, foi um filme chamado White Girl de 2008, que eu nunca tinha visto essa porra na minha vida, tá? Não achei pra assistir, não achei nem o título em português, mas me parece que ela é meio cultizinha, cultuada, não conheço nada dela, mas eu já vou decidir se ela mandou bem ou não, calma. Falando ainda sobre a autora, de acordo com ela mesma, ela estava no Reino Unido durante o período dos anos 80, que é o período no qual a série se passa, mas quando ela foi para os Estados Unidos, ela acabou trabalhando de babá, e de acordo com ela, essa vivência inicial nos Estados Unidos trampando de babá, trouxe para ela muita influência do material que ela escreveu aqui, porque ela retrata, inclusive, vendo nas caixinhas de leite, né, os retratos das pessoas desaparecidas e tal. Ela diz que isso foi uma influência muito forte aí para todo o material que ela compôs. E ainda de acordo com a autora, palavras dela. Então, de acordo com a autora, aspas para ela, essa série é baseada nas sombras de uma era. É aquele momento da metade dos anos 80, quando a epidemia de HIV estava chegando, havia muito racismo sistêmico dentro de várias instituições de Nova York, explicou a showrunner. Ainda entre aspas, havia a gentrificação ocorrendo na cidade, ao mesmo tempo que famílias de baixa renda estavam tendo dificuldades em encontrar onde viver. Eu sei que você deve ter sentido um cheirinho de lacrate nessas palavras, mas por favor, vai com calma, não precipite as suas conclusões, porque sim, na minha visão, essa série tem lacrate, mas talvez ela não esteja aonde você imagina que ela está, ela não esteja tão óbvia, ela não esteja na escolha das palavras e nem em certos personagens que seriam, assim, os mais óbvios possíveis. De acordo com o protagonista da série, o Benedict, não sei o sobrenome, as filmagens foram muito pesadas e ele, em relato, disse que quando ele voltava do estúdio, depois de um dia de serviço, ele acabava encontrando conforto com relação ao peso de tudo que tinha acontecido no dia, abraçando a família dele, abraçando os seus filhos. E o Benedict disse o seguinte, então falando sobre os filhos, o Benedict Cumberbatch disse o seguinte, isso nos tira da toxicidade do trabalho e das profundezas do desesperado. Seja o que for em você que está investindo e traz você para dentro de uma realidade completamente diferente. Houve todo um trabalho do protagonista com relação a esse personagem especificamente, que se chama Vincent, no caso o protagonista da série, e existem relatos de que em diversos momentos o ator chegou a chorar, principalmente quando ele descobriu a profundidade do ofício de marionetista. Ele tinha algumas aulas e ele recebia justamente acompanhamento de um profissional, e quando ele viu, né, toda a questão técnica e toda a parte emocional que envolve o trampo do titireteiro, existe essa palavra, ele acabou se emocionando em diferentes ocasiões e inclusive só para esses 6 episódios aqui ele teve que desenvolver
ver 3 vozes diferentes. Então, de fato, ele é um dos destaques principais dessa série, porque além de ser um excelente ator, nesse papel aqui ele deu um show à parte, tá? Então, assim, agora que a gente meio que já arranhou a superfície do que a série é, né? Talvez até detalhando um pouco mais do que eu gostaria. Eu tava até agora só te contextualizando com relação à obra, pra você saber no que a gente tá caminhando, caso você ainda não tenha assistido. Caso você tenha assistido, também pode ser legal. Mas aí você me pergunta, Giga, o que você achou desta obra, o que você achou dessa série no geral? Vamos por partes. Primeira parte, a ambientação é impecável, tá bom? Toda essa parte de identidade eu adorei, eu acho que eles conseguiram somar justamente a questão dos anos 80 com essa coisa da Vila Sésamo, dos Muppet Babies, isso tudo sendo inserido num contexto de thriller policial. Eu não me lembro de ter visto outra obra que tivesse a mesma atmosfera, mas talvez a gente consiga comparar com uma outra série da própria Netflix que se chamava Happy. Você chegou a assistir esse produto? Que era justamente um cara meio maluco que via um unicórnio. Eu não lembro direito como é que era, mas em alguns momentos eu acabei lembrando disso, só que esse material aqui se leva mais a sério. E por que que ele se leva mais a sério? Justamente por conta do bendito do Benedicto. Esse cara é o maior destaque e ele realmente carrega, ele assume, ele pega o protagonismo pra si e leva o personagem aí a novas possibilidades diante de um texto bom, tá? Porque nós estamos diante de um bom material. Eu não tô dizendo que não é um material lacrado. Inclusive, falei de lacrate agora há pouco. Eu costumo gravar os vídeos ao vivo. Dei uma olhada no chat e eu vi que alguém me chamou de sommelier de lacrate. Você acha isso ofensivo, Baus? Afinal de contas, você vê lacração em tudo. Você não vai falar sobre a fotografia? A fotografia é maravilhosa. O roteiro tem problemas, E ok? a fotografia? A fotografia não me incomodou em nada, mas também não vou ficar exaltando não. Presta atenção. Existe, na minha visão, e agora sim, agora vamos pros buraquinhos, tá? Agora nós vamos explorar os buraquinhos. Existe, na minha visão, um excesso de erotização de alguns personagens. Calma. Nós estamos falando de uma série em que mais ou menos 80% do elenco não, dos personagens, do elenco de personagens, é gay. Você precisa saber disso. Você tá sabendo disso? Estou te avisando agora. Tarde demais? Você ficou sabendo agora? Não fica chateado. Então, assim, se você entendeu que mais ou menos 80% dos personagens é homossexual, e se eu tô reclamando de erotização, você provavelmente já entendeu que existe, na minha visão, um excesso de erotização gay. Tudo bem até aí? Calma, respira, você precisa se alinhar. Mas é verdade, tirando aí basicamente o trio familiar, né, que seria o Vincent, a criança que se chama Edgar e a mãe que eu não faço mais a mínima ideia, basicamente todo o restante, as pessoas que trabalham com ele na televisão, as pessoas da polícia, tem bastante homossexual ali, geralzão desses biomas aí que são apresentados, dos núcleos que são explorados, o pessoal é gay, né? Então realmente tem uma concentração de personagens gays muito elevada. Você entendeu isso? E aí você me pergunta, você afirma diante da minha cara o seguinte: ai, Giga, se tem muito personagem gay é lacrate. E é aí que nós vamos brigar. Sabe por que nós vamos brigar? Pois é, eu entendo que cada um experiencia a cultura woke à sua forma. Cada um testemunha a lacrate à sua maneira. Só que na minha visão, a simples presença de personagens gays não caracteriza a lacração de jeito nenhum. Porque eu acho que seria algo muito estúpido da minha parte, desculpa se você pensa assim, levar pra esse lado, porque senão eu estaria simplesmente ignorando a história do cinema. E filmes que eu considero maravilhosos, né? Como, por exemplo, Filadélfia, Priscila, a Rainha do Deserto, O Segredo de Brokeback Mountain, que são filmes cujos núcleos era predominantemente gay e mesmo assim eram filmes maravilhosos e num momento onde sequer se falava de lacração, de lacrate, de cultura woke. Então, na minha visão, você está livre para fazer a sua interpretação. Você, coisa doce, fica à vontade. Mas a presença de personagens gays não significa nada. E justamente por isso, no começo do vídeo, eu falei que desse material aqui dava pra gente extrair uma lição. Tá entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Se você não tá entendendo, eu vou te levar lá de outro jeito. Falando ainda dos personagens, um outro personagem de destaque é o detetive. E vem cá, vamos dar uma olhada nele.
Muito bem, então este rapaz aqui é o detetive e o nome do ator, obviamente que eu tive que anotar, porque eu não ia lembrar de jeito nenhum, é McKinley Belcher III. Gostou do nome, Barros? E o segundo e o quarto, chega a falar alguma coisa? Provavelmente a gente ainda vai conhecer, deve vir na segunda e na terceira temporada. Perdão, não tem nada disso. Na série, ele interpreta o detetive Lee Droit. E isso eu lembrava porque Lee Droit me lembrou Detroit durante a série toda. E inclusive em alguns momentos eu pensei nele como detetive Detroit. Esses dias o Macho Geek fez um vídeo respondendo a um youtuber chamado Putones. Existe esse youtuber, Barros? Existe. E neste vídeo o macho estava indicando obras com representatividade que os nerdolas recomendariam. Eu sei que eu sou um nerdola meio às avessas e talvez eu seja o mais lacrador dos nerdolas, não tem problema nenhum. O fato é que eu tenho realmente um gosto pessoal absolutamente invendável. Não estou disposto a negociar e se eu gosto de uma coisa eu gosto, quero que se foda se as pessoas acham que é bom, que é ruim, se tem lacração, não tô nem aí pra isso. Caguei. Mas eu gostaria de adicionar esse produto aqui na lista do Macho Geek. Por quê? Porque este personagem aqui, ele é um homem negro e gay. E quando a gente fala de representatividade, o papel que ele desempenha nessa série, talvez não vá ao encontro dos ideais que a Lacrate normalmente propaga. Por quê? Porque ele é um cara absolutamente recatado, tranquilo, ele é um cara de um relacionamento sério, fixo, ele tem apenas uma pessoa ao qual ele ama, ok? E ele é meio que um gay conservador. Ó, ajeita aí do jeito que você quiser essa informação. Eu falo o que eu tô dizendo, você interpreta como você quiser. E na série, ele desempenha um papel cujo caráter é impecável. É sério, ele é o paladino da série. E aí você vai me dizer o seguinte, se você já me viu falando alguma outra coisa a respeito desse tipo de tema, você provavelmente vai me dizer assim, Giga, mas é exatamente isso que a Netflix faz. Porque sempre que ela põe um personagem negro ou gay num produto, esse personagem é bonzinho, esse personagem não tem defeitos, piririm, pom, pom, piripipim. Você tem toda a razão. Só que aqui você está vendo um produto onde 80% do elenco de personagens é gay. Então, ele quebra essa previsibilidade da Netflix porque tem bandido, tem filha da puta, tem gente horrível, tem pessoa nojenta, tem traficante de não sei o que lá. Tudo o que você pode imaginar de pessoa ruim do mundo está representado nessa série também enquanto pessoas negras e gays. Então ele é o paladino, mas isso não evita outros gays e pessoas negras de serem pessoas terríveis, ok? Então é muito possível e muito provável que se algum lacrador assistir isso aqui, esperando que vai ter aquela experiência bobinha da Netflix de nunca ter um personagem de grupo minoritário representado de uma forma negativa, isso não acontece em Eric, tá bom? E isso, um dos motivos de ser dessa forma, é justamente porque os núcleos são predominantemente queer. Fala queer, Barros. Queer. Muito bem. Então eu já reforcei pra você que na minha visão a presença de personagens gays não caracteriza a Lacrate, certo? Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Outra coisa que não tem como acontecer nessa série porque se trata de um produto original, não há substituição, que pra mim é um dos maiores problemas da Lacrate. Eles pegam um personagem consagrado e lançam uma nova obra onde ele é gay, onde ele trocou de etnia. Isso aqui também não acontece. É um texto novo, são novas histórias, existe uma parada inédita que está sendo contada. Então, o que nós temos aqui? Além de uma presença de, um casting de personagens gays? Fala, demônio. O Kinku me mandou um vídeo do... Quem? O Kinku, Mr. Kinku, me mandou um vídeo do Away falando, resumindo essa série. Tem puta, tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão, tem espírito, tem sexo, tem traição, tem evangélico, tem ateu, tem triângulo amoroso, tem swing, tem meinha, tem filho da puta, tem a porra toda. E 80% é gay. Só pra você lembrar disso, tá bom? É importante você lembrar isso aí, porque eu quero muito falar sobre isso sob uma ótica de que algumas pessoas estão exagerando em simplesmente encontrar lacração em tudo. Eu sei que eu sou um desses, mas eu estou tentando firmemente me policiar. E a
Aonde que tá a lacração dessa série, então, Giga, já que você está falando, né, que a presença de personagens gays não é a lacração? Muito bem, a gente ainda não chegou nela, mas eu peguei alguns frames aqui para detalhar o ponto que eu reclamei da erotização. Pra mim, tem cenas românticas demais nessa série como um todo. E como, obviamente, 80% dos personagens é gay, claro que as cenas de romance são romances gays. A erotização excessiva, pra mim, também não é um traço de lacrate, mas é um puta mau gosto. Eu acho uma merda. Algumas cenas, realmente eu achei assim, desnecessárias, né? Porra, os dois deitadinhos na cama, tomando um chazinho com as coxinhas de fora, muito gostoso. Esse pé aqui, com a unha mal cortada, você sabe que negócio de unha, comigo já é um negócio que me irrita especialmente, certo, Baus? Cortou a unha hoje? Chama muita atenção nas pessoas, né? Sim. A unha. E ele encostando... a unha e a bunda de homem, são as duas coisas que o Giga sempre nota. Noto muito, sempre reparo. E ele encostando essa unha mal cortada no peito do detetive foi um negócio que realmente eu achei desnecessário, né? E ainda ele tá com um crucifixo no peito ali, com todo respeito. Então, assim, eu não caracterizo isso como lacrate. Eu só acho de mau gosto mesmo. E eu não estou reclamando porque é uma cena de sexo gay, tá? Eu estou reclamando porque é uma erotização excessiva. Calhou de, neste contexto aqui, ser cenas de sexo gay por conta do ambiente que eu já te descrevi. Giga, mas então aonde está a lacrate? Calma que eu tô chegando, caralho. A gente chegou nela agora. A lacrada número 1, principal pra mim, reside nesta personagem aqui, ok? Vou ter que resumir rapidamente, você, lógico que já percebeu que esse vídeo aqui tá lotado de spoilers. Talvez seja um pouco tarde pra avisar que tem spoiler, não, Baus? Mas então... Eu acho que pelo que tu falou até agora, não tem muito spoiler assim, não. Então agora vai ter um spoiler sinistro, tá? Se prepara. Essa personagem, ela é mãe de um menino que desapareceu também, ok? Ela não é a mãe do filho do protagonista, não é isso. Mas quando eles estão indo na delegacia e a mãe do filho do protagonista vai na delegacia, eles acabam conhecendo ela porque o menino acabou de desaparecer, só que o filho dela desapareceu já tem meses. Já faz um tempo que ele desapareceu e, de acordo com ela, a polícia não vai atrás porque o filho dela é negro. Faz sentido o que ela tá falando? Com certeza faz. Eu não tenho a menor dúvida de que o racismo existe e, inclusive, na década de 80, para certas instituições, talvez fosse até mais forte. Eu não tô duvidando disso de jeito nenhum. Só que o que acontece aqui é o seguinte, o filho dela, ele tinha 14 anos. E existe um determinado momento, uma cena final, é uma cena no último capítulo mesmo, em que eles conseguem prender os responsáveis pelo desaparecimento do filho dela. O filho dela foi assassinado. Diferente do filho do protagonista, que é encontrado, o dela realmente morreu. E no discurso final dela, ela meio que tá num palanque ali na frente da delegacia, e ela atribui tudo de ruim que aconteceu ao filho dela à cidade. Ela acha que a culpa é da cidade, a culpa é do sistema, a culpa é da polícia racis, a culpa é de todo mundo que fez alguma coisa, ou que deixou de fazer alguma coisa e prejudicou o filho dela. Só que o que acontece aqui? O filho dela era um garoto de 14 anos e trabalhava como garoto de programa. Então, assim, sabendo que o filho dela era um moleque de 14 anos, ok? Que trabalhava como garoto de programa, eu não conseguia parar de pensar por um segundo aonde que estava o pai dessa criança? Aonde que estava a mãe dessa criança? Aonde estava essa senhora, ok? Aonde essa senhora estava no momento em que o filho dela estava pela rua durante meses trabalhando com prostituição aos seus 14 anos, ou seja, muito jovem, viciado em drogas e fazendo assim as coisas mais absurdas que você pode imaginar até chegar nesse ponto de, infelizmente, ter sido assassinado. Então, pra mim, existe aqui uma lacrada muito forte no sentido da vitimização, sacou? Porque nestes momentos de dificuldade é importante a gente perceber que ela também falhou. Da mesma forma que o pai do menino, ele se culpa a série inteira
porque o moleque desapareceu num momento em que ele vacilou, eu queria saber também aonde essa senhora estava. Então, não apontar em nenhum momento do texto o problema dessa senhora, que era ter deixado o filho dela ser criado pelo mundo. Onde é que estava o pai desse moleque? Pra mim, isso aqui foi uma grande lacrada, e essa lacrada aqui me incomodou. Na hora eu até pausei, né, pra falar pra baixinha, porque eu faço essas coisas aqui em casa. Quando tem uma coisa que eu tô vendo assim muito absurda, eu falo assim, olha, onde essa mulher tava enquanto ele tava lá trabalhando semanas fazendo coisas, né? E usando droga e o caralho, não parava em casa, como é que fica, né? Como é que vai isso aí? Então, essa lacrada, pra mim, foi uma lacrada bastante representativa, e a lacrada master, na minha visão, é a cena final da série, onde o nosso protagonista, o Vincent, ele tá tendo um encontro com o pai dele num parque, ok? E eles têm um relacionamento péssimo, uma merda. O pai dele é um ricaço, né? Um dos caras mais importantes da cidade, e ele tem o programa dele de TV. E eles estão meio que se reaproximando nesse final, porque eles não se falavam direito há muitos anos, e a reaproximação é lamentável, mas o texto é muito interessante, é aqui que a gente vai se pegar. Ele explica, né, que ele acha errado tudo isso que tá acontecendo na cidade, porque as grandes empresas como a do pai dele, com a desculpa de estar modernizando, né, e valorizando alguns bairros, acabam expulsando as pessoas de lá. Inclusive, esse é o tal do processo de gentrificação que a autora falou naquele parágrafo que a gente mencionou no início do vídeo. E o pai dele dá uma resposta seca pra ele, dizendo o seguinte: olha, meu lindo filho, esse parque aqui que nós estamos andando agora, ele foi fundado em 1850 e blau, e para que ele fosse inaugurado também foi necessário remover todos os imigrantes irlandeses, as pessoas negras, os imigrantes de não sei da onde e tal, que estavam por aqui justamente para que hoje a gente pudesse desfrutar desse espaço incrível e que valorizou a cidade. O nome disso é progresso. E aí o filhotão responde para ele: ou roubo, papai. E assim, o Benedict tá certo? Sim e não. Porque se você parar pra pensar em tudo que aconteceu, né? Um século pra trás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, e tentar reparar isso de alguma forma, a gente entra na questão da reparação histórica. E isso é um buraco de minhoca muito difícil de ser superado. Eu não tô dizendo que é certo. Tudo que aconteceu foi errado, mas seria interessante a gente pensar daqui pra frente de como será. Tá entendendo o meu ponto? Então, assim, essa cena final, ela abre espaço pra muita discussão, e eu entendo o ponto que o Benedict, que no caso o personagem se chama Vincent, eu entendo o ponto para o qual ele está chamando atenção, mas a forma que ele aborda é um pouco lacradora, é um pouco exageradona. Ah, isso se chama roubo, já sobe aquela bandeira socialista atrás dele. Mentira, isso não acontece. Primeiro que se isso tivesse acontecido, não teria esse parque, tava todo mundo passando fome. Brincadeira, esquece o que eu falei. Tá bom? Então assim, a série no geral é muito boa, e aí eu printei alguns frames aqui, né? É uma série que vai levantar questões aí na sua cabeçota para que você faça reflexões interessantes. Esse é ele andando com o amigo imaginário, né? No caso, o boneco que o filho dele desenhou. E algumas das cenas finais, se você não tiver esperto, se você não tiver realmente prestando atenção, ou talvez até o contrário, né? Talvez se você estiver prestando atenção demais, é capaz até que você dê uma choradinha, porque realmente é um produto muito interessante, tá? Eu fechei uma nota final 8 para essa série, e inclusive corri no Twitter para fazer um textinho ali quando eu tinha acabado de assistir. E o motivo desse vídeo, mesmo já estando muito longo, o motivo principal desse vídeo eu vou falar agora, que foi o que justamente me fez gravá-lo e contar tudo isso aí pra você que eu acabei de contar até então. Eu disse o seguinte no Twitter: maratonei Eric da Netflix, trata-se de um thriller psicológico, babababá. No geral, gostei bastante, talvez role vídeo. Olha o vídeo aqui. Nota final 8. E esse tweet recebeu algumas respostas muito interessantes, né? Como, por exemplo, esses rapazes aqui, cuja identidade eu fiz questão de não ocultar. Esse pôster está bem criativo, se referindo ao pôster da série. Caramba, o bicho tá irreconhecível, falando do Doutor Estranho.
Folga aproveitada com sucesso, com certeza foi muito gostoso, inclusive eu e a Baixinha gostamos. Só que alguns outros comentários, eu ocultei a identidade, não esse aqui, por exemplo, tá? Só tem mais 2 comentários. Esse aqui eu não ocultei porque ele está falando nada de errado. Muito pelo contrário, ele está fazendo uma observação perspicaz e real, porque realmente a série é uma série com personagens predominantemente homossexuais, ok? Então ele observou o seguinte: mais casal IAG do que reality LGTV, HDMI 4K+. É verdade, é verdade. Tem muito relacionamento LGBT durante a série toda. Agora, eu não sei se isso te incomoda de alguma forma. Na minha visão, não deveria te incomodar, tá bom? Se você é uma pessoa maior de 18 anos e se você gosta de histórias diferentes. No meu caso, eu gosto de enredo subversivo. Eu gosto de ver realmente histórias que eu ainda não tenha visto. Me pegou justamente por isso, porque eu tava ali entretido com o que tava acontecendo e eu quero umas histórias um pouco mais complicadas. Eu quero fugir um pouco do óbvio, do clichê, né? Eu sinceramente não acho que um relacionamento homossexual deveria te incomodar na tela assistindo qualquer coisa, excetuando-se, claro, as obras que são destinadas a crianças. Aí de forma alguma, porque a gente entende que as temáticas têm que ser mais suaves, mais leves, mais inocentes, ok? Agora, se você se incomoda com um relacionamento homossexual em qualquer filme ou série que você estiver assistindo, eu não vou te dizer que não tem problema não, cara. Eu acho que você devia procurar ajuda psicológica, tá? Porque isso não é legal. E não dá nem pra dizer que é normal. Que você é uma pessoa adulta e você deveria ter capacidade mental de tolerar certas coisas, pelo menos, né? O mínimo do mínimo que se espera numa obra a qual você está assistindo. E além desse comentário aqui, que justamente por eu estar fazendo aí uma ponte com um outro comentário pior que eu vou colocar agora, eu ocultei a identidade e eu ocultei a identidade do próximo, porque esse próximo aqui eu não vou nem ler. Esse próximo aqui, na minha visão, isso aqui é pura e simples homofobia, sacou? E isso entra na questão de que a gente precisa combater aquele 1% vagabundo que cerca os nerdolas. Eu já falei pra vocês algumas vezes, depois daquele vídeo do Peter Jordan, claro, a gente, né, teve que entrar em conflito com ele, obviamente, porque ele exagerou. Falando do gamer médio, do povo japonês, falou um monte de besteira. Eu sei, mas se teve uma coisa que ele apontou lá e que é verdade, todo nicho tem um percentual de público que é louquinho. A diferença dos nerdolas é que nós somos os virtuosos. E por termos valores e princípios que eu julgo muito, muito valiosos pra mim e pra todos nós, eu acho que a gente tem que combater isso aqui com certa seriedade. Da mesma forma que a gente falou com relação ao racis, eu acho que a questão da homofobia também não cabe mais. E eu não tô dizendo que você ficar revoltado porque o teu personagem que era hétero de repente apareceu dando pinta. É óbvio que isso é lacração. Agora, bicho, você começa a assistir uma série e você fica desesperado porque você percebe que um personagem é gay. Isso é uma coisa que eu acho que você deveria, se você sente isso, você deveria parar pra refletir, você deveria parar pra pensar, porque alguma coisa dentro da tua cabeçota ainda não amadureceu no sentido de simplesmente entender que o universo todo que tá ao seu redor não é modelado, né? Ele não é desenhado à sua belíssima forma, ok? Então, assim, basicamente é isso que eu queria dizer. Eu já tinha combinado, eu já tinha prometido que eu ia tentar fazer um ou outro vídeo aí falando justamente dessa questão do exagero do nerdola, porque a gente vai falando, trocaram a etnia daquele personagem, é lacração. Trocaram a sexualidade daquele personagem, é lacração. Aí um louquinho já entra do nosso lado e aproveita pra falar: tem gay, é lacração. Não é. Eles acham que a gente tá lutando pelo mesmo ideal, mas não, eles estão sendo criminosos, na verdade. Vocês não... doente, né? Eu não estou com vocês, louquinhos. Eu preciso deixar isso muito claro aqui. Eu repreendo, eu condeno esse tipo de comportamento e eu não me incomodo de forma alguma com personagens LGBTs em qualquer obra, contanto que eles não estejam substituindo personagens já estabelecidos ou forçando pautinha política na nossa
nossa cabeça, ok? Ficou claro isso aí? Esse é só o primeiro vídeo de uma série de outros que a gente ainda vai falar do mesmo assunto, porque sim, tá na hora de expurgar aquele 1% que é vagabundo, tá bom? Você gostou desse vídeo? Você ficou chateado? Se você faz parte do 1%, você deve estar puto pra caralho, não tem problema. Não se esquece de clicar na curtida, é muito importante. Deixe o seu comentário perspicaz e, claro, se você ficou curioso a respeito da série, vai lá e assista. Às vezes você acha mais legal, eu dei uma nota 8, não é assim também, nem 9, nem 10. Às vezes você acha mais legal do que eu achei. Se acha uma merda, bota aí nos comentários também, vai ser bem-vindo, tá bom? Barros, obrigado por mais um. Tamo junto e até o próximo vídeo. É muito importante que você estude inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.